Meu nome é Jefferson Freitas, você está no canal Mais um Alguém no Planeta Terra, na playlist do Movimentando a Inércia. E hoje nós temos uma coisa muito interessante a se pensar. Um pensamento que entre uma conversa entre amigos, na verdade, um grande amigo, veio-se essas questões. E eu achei necessário dividir com vocês. Tem gente que... eu escutei uma frase esses dias que é o seguinte, e é uma frase interessante se você for ver. A frase é o seguinte, antigamente as pessoas se faziam, quando não sabiam de algo, elas simplesmente falavam, né? Ó, eu não sei. E não era feio, né? Não saber de coisas. Não era feio, não saber do que está acontecendo, né? Não era feio. Pois bem, as coisas mudaram, né? E hoje em dia, se você chega por algum motivo em qualquer lugar e fala assim, ah, eu não sei, você é tido como um verdadeiro imbecil, né? Você é tido como um idiota. E é interessante isso, se nós formos olhar, porque não saber é o que é como nascemos, né? Nós não nascemos sabendo absolutamente nada. A gente precisa, né, de ajuda desde que a gente nasce. Mas enfim, aí esse pensamento de que não nascemos sabendo. Então, antigamente, quando você falava, eu não sei, as pessoas te ensinavam. E hoje, ao contrário, as pessoas te criticam. E sobre esse ponto de vista de crítica, de não saber, vem uma outra situação que agrega, que é o quê? Todo mundo, de uma forma ou de outra, hoje, tem que mostrar que sabe de algo. Por várias vezes, as pessoas estão falando alguma coisa para mim e falam assim, não sei o que, você sabe daquilo? E se eu não sei, eu falo, não, eu não sei. Algumas vezes as pessoas até ficam meio surpreendidas que, tipo, fala o nome de algum cara famoso aí, sei lá, né, algum cantor, alguma pessoa aí, que tecnicamente famosa, né, tipo, porque hoje qualquer pessoa que fala 5 minutos de porcaria, de repente explode e fica famoso, né, mas, assim, e aí essa pessoa chega para mim e fala, você tá no fulano? Eu falei, não sei. Aí a pessoa fica meio assustada, porque todo mundo fala assim, tá, sei o que é. É o costume hoje. As pessoas não chegam e falam assim, não sei, não, nunca vi. Não, né? Uma coisa que me surpreendeu também é que toda vez que eu converso com você e você também não sabe de algo, você fala para mim assim, não, nunca vi, eu vou ver, não sei o que. É raro. Todo mundo hoje é um sabichão. Todo mundo hoje sabe tudo, sabe muito, entende? As pessoas deixaram de querer aprender de forma correta as coisas e hoje elas estão atrás de querer serem as expert em tudo. Elas são expert em tudo. Elas não são boas apenas em uma coisa, ou duas, ou três. Elas são boas em tudo. Entendeu? Eu sou o melhor do mundo em tudo. E isso é um puta de um pensamento, até se você for ver, narcisista, né? Porque a pessoa ninguém sabe tudo, né? Por mais que a pessoa seja inteligente, ela... E até isso coloquei no meu livro, né? Que eu escrevi no meu livro, que é assim. Nós temos que saber de tudo, desde a fórmula matemática mais, né, complicada, a detalhes, né? Nós precisamos ter conhecimento, não é saber ao fato, estudar, não. A gente tem que ter ideias, né? Que existem coisas, entende? Até, de repente, uma literatura besta que nem ler um quadrinho infantil, né? Ou assistir um desenho. Né? Você sabendo, tendo amplitude dessa visão do saber das coisas, você acaba sendo uma pessoa eclética, do ponto de vista de que está sempre aberta para o mundo a conhecer coisas novas. Entende? Não sei se você percebe o que eu estou querendo passar. E aí, nós vemos a partir disso, né? A gente vê a partir disso, desse pensamento, que como hoje todo mundo quer ser um grande sabichão,
né? As pessoas não dizem que não sabem, que não conhecem, e acabam fazendo ou falando besteiras gigantescas, simplesmente por não conhecerem a história, por não conhecerem de fato as coisas, ou simplesmente por não saber dizer a palavra assim, ó, eu não sei, na verdade. Todo mundo quer ser o grande sabichão. Tem uma brincadeira uma vez que aconteceu, é uma brincadeira que eu falo porque foi um cara bem estúpido que fez tal situação. Eu estava com a minha casa, eu estava na minha casa no Brasil e caiu, era uma casa alugada na época, e caiu energia. Puf, cheguei de viagem, caiu energia. Puf, falei, o que que aconteceu? Foi no quadro, mexi, nada. Aí eu falei, caramba, o que que aconteceu? Fui na. Pensei que tinha caído até a luz na rua. Eu fui ver os vizinhos tudo com luz. Puta, não entendi. Fui lá no relógio na frente, né? Que é lá no poste padrão, fui lá e mexi. Quando eu cheguei lá, o relógio tinha desligado, tinha caído. Eu falei, puta, é aqui, né? Porque é lá que entra. Quando eu fui ligar, ele voltou na hora, ele voltou. Eu falei, puta, tá em curto. Eu pus a iluminação assim, a lanterna, pus uns fios ali e tal, olhei e falei, meu, aconteceu alguma coisa aqui. Liguei para a empresa né, de energia, que por acaso era a EDP, era aqui, a empresa aqui de Portugal. E aí liguei e os caras falaram, vamos aí pro caminhão. Chegou um caminhão da EDP lá, olhou, falou assim, ó, infelizmente, o problema está depois do relógio aqui. Ele me mostrou. O que aconteceu? A energia entrava pelo poste, descia, aí tem os disjuntor, né? Que quando sai do relógio tem o disjuntor lá. E tinha uns fusíveis lá, aqueles fusíveis bitelo, né? Aqueles bitelão. Ele falou, ó, tem que trocar isso aqui porque deu um curto aqui. Eu falei, mas o senhor não pode fazer isso? Eu pago pro senhor. Ele falou, ó, senhor, a gente não pode fazer esse tipo de serviço. A gente não pode e tal. Eu falei, tá bom, é só chamar um eletricista. Amanhã cedo ele vem aqui e resolve isso rapidinho pro senhor. Ah, tá bom. Aí o que eu fiz? Pus um grupo de amigos lá, que eu trabalhava lá na rua, pus lá, alguém conhece um eletricista bom, tal, não sei o quê, papapá, papapá. Aí um cara falou assim, não, tem um amigo meu, eletricista. Eu falei, preciso dele amanhã cedo, então. Já passava das 11, meia-noite. Preciso dele amanhã cedo. Ah, tá bom, que hora? Ah, mais cedo, 7h30. Beleza, beleza. Bom, 7h30 da manhã chegou um cara numa bis, uma motinha, parou ele, uma mulher. Eu não entendi porque ele falou que é a mulher dele, mas enfim, ele foi. E aí ele chegou, ele e a mulher dele. Quando ele chegou, ele e a mulher dele desceu com a chave de fenda e um alicate na mão. Eu já achei meio esquisito, mas tudo bem. Aí ele falou assim, qual que é o problema do senhor? Eu falei, expliquei para ele, cara, eu chamei EDP aqui, o negócio está aqui. Ele falou, tudo bem, eu vou resolver aqui, já chamo o senhor. Eu falei, tá bom. Entrei. É que eu tô entrando dentro de casa, que assim, tinha um portão, uma garagem aberta, né? E a casa assim mais ao fundo. É que eu tô entrando na casa, já tô caminhando para ir em direção para entrar em casa, daqui a pouco eu escuto assim, ó, um barulho de tipo uma bomba, pá, pum, uma explosão mesmo. Pum! Eu falei, que diabo aconteceu? Eu corri de volta. Quando eu corri de volta, o cara tava em pé com os cabelos tudo esfumaçado, parecia aqueles desenhos animados, sabe? Cabelo enfumaçado com a chave de fenda na mão, a mulher dele acudindo ele, era uma namoradinha, e ele falou assim: o senhor precisa chamar, eu não vou mais mexer nisso aí não, o senhor precisa chamar o eletricista, o senhor precisa chamar o eletricista. Eu falei para ele, mas que diabo que eu chamei então? Não chamei um eletricista? É essa conexão que eu quero mostrar. As pessoas se julgam conhecedoras das coisas, simplesmente porque viram, ouviram, ou fizeram uma vez, que nem todo mundo vira grandes especialistas quando de repente, eu pintei uma casa, vai. O cara vira um especialista em pintura. Mas se você for olhar afinco o que foi feito e como foi feito, não chega nem aos pés do trabalho que você está fazendo. Que é os detalhes, saber fazer os recortes e não sei o quê. Entende? É que nem invernizar, né? Invernizar. O cara acha que abrir uma lata de tinta, meter o pincel e sair melando. Não é. O verniz, alguns você tem que diluir, né? Porque ele é grosso, e você tem que dar uma diluída nele, né? Você tem que dar uma lixada na madeira para o verniz absorver. Tem um processo, né? Existe um processo que os profissionais conhecem.
entende? Enfim, só para terminar a história do cara. E o cara saiu com a motinha todo esfumaçado. Aí eu falei no grupo de novo, né? Veio um amigo meu que trabalhava com a gente, ele tinha trabalhado na EDP. Ele falou: eu vou aí em 2 minutos eu resolvo. Ele falou: você tem a chave de fenda grande aí, já? Eu falei: tenho, dei para ele. Ele falou: você tem fita isolante? Tenho, dei para ele. Ele pegou a chave de fenda, desde a ponta assim, ele rolou uma fita isolante todinha na, 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 na chave de fenda para ela não ter contato lateral, sabe? Porque onde ele põe ali, como a energia está ativa, ele pode encostar, né? Isso ele me explicando depois. E aí ele foi lá, tirou os, os, os os fusíveis aqueles grandes, né? E falou: ó, já, isso aqui que tá estragado, é velho, é antigo, ó. Tá vendo? Ele soltou realmente em cima, né? Falou: tem que ir lá comprar um novo. Eu falei: vai lá, eu te dou dinheiro aqui, vai lá. Ele falou assim: porque se eu posso, eu, né, se eu já fosse, já comprei errado também, né? Ele falou: Sandy, vende ali, tá? Vai lá, dei 50 conto pra ele e foi lá. Daqui a pouco ele volta, logo com uma caixinha de 4 fusíveis, lá, 3 fusíveis. Ele falou: vou trocar tudo. Eu falei: troca tudo. Aí ele desmontou tudo e ele falou: ó, para você não ficar sem energia aí, eu vou fazer o gato aqui. Ele juntou, né, um fio no outro lá e ele ligou a luz da casa. E minha mulher ficou, a Thalita lá ficou lá, né, agitando as coisas, né, geladeira, tudo voltou, né. Enfim, ele falou: eu vou terminar o serviço aqui, eu vou chegar um pouco mais tarde na loja. Eu era gerente da loja, eu falei: amigão, fique tranquilo, tá em casa. Entendeu? Aí cheguei lá e falei: ó, o fulano teve um problema lá, vai chegar mais tarde aí hoje, depois do almoço, tal. Eu falei: tá pra ele, vai depois do almoço. Ah, tá bom. E aí, enfim, ele foi e arrumou. Aí ele fez tudo bonitinho, ele colocou um negocinho de madeira, colocou, sabe, madeira ou plástico, não lembro, acho que era de madeira, ele colocou um negocinho de plástico que fechava assim, sabe, por causa de chover, molhar, ele fechou. É, exatamente, ele comprou uma caixinha, aí colocou os fusíveis, organizou ali, pôs tudo bonitinho, falou: ó, não vai dar mais problema para você. Esse cara era um eletricista. Ele trabalhou muitos anos na EDP, sabia como fazer as coisas. Mas era um cara que sabia. Mas era um cara que sabia das coisas. Um cara que entendia das situações. Entendeu? E aí que vem as coisas que eu falo para você. Do que? Tem o que quem conhece, né? E tem aquele que é espertalhão. Entendeu? Que não sabe nada, porcaria nenhuma, e se finge de entendedor. É o que o mundo mais tem hoje, né? E aí, baseado naquela conversa que eu estava comentando, né? A gente fala até demais, né, tentando explorar a ideia ao máximo, mas qual que é o ponto? O ponto é que nós temos hoje uma percepção diferente do que aprender. Aprender se torna algo em que devemos fazer em, em poucos dias, em minutos, e não como antigamente, né? Ah, um exemplo claro que eu dou nisso é assim: é, como que é o aprender hoje você vê propaganda para aprender inglês? Como que é? Aprenda inglês em 3 meses. Aprenda inglês rapidamente. Aprenda inglês com professores locais mais rápido. Conversação. Então você está apto para aprender uma língua, apenas conversação, não precisa escrever, não precisa ler, o que é difícil, né? Aí você fala: não, mas se você aprende a falar, você vai aprender a ler e escrever. Nem sempre. Porque escrever, muitas vezes, até pela palavra, né? Se você não sabe como que ela é, você não consegue escrevê-la. E muitas vezes na conversação a sendo aprendida, você vai ver ela uma vez ou duas, mas não vai utilizar dela como escrita para você realmente aprender. E aí aprender inglês se tornou algo que é apenas uma conversação. Não se torna algo maior do que isso. E aí eu mostro que você, na verdade, não está aprendendo inglês, de fato. Você está apenas rascunhando o que é o inglês. Né? O fato de realmente vivenciar a língua, aprendê-la de fato, descobrir o potencial dela, né? Suas origens, os porquês, os pronomes, da onde veio o quê, porque é o quê, a palavra, né, que vem antes que nem o português é uma língua muito difícil, né, nesse quesito, né?
Até minha filhinha está sendo alfabetizada, a Melissa, e ela chega e fala assim: puxa, pai, quando são dois R's, um R só, tem um S, o S no meio, quando o X vira som de S, é complicado, né? Quando o Z também vira som de S, a mesma, o mesmo som tem três palavras, quatro, né? Que fica, é complicado, né? O M e o N, né? Complicado. O U e o L, mesmo aqui em Portugal, o U e o L são bem distintos, né? O U é U, o L é L, né? Ele tem um som de L mesmo, ele joga lá em cima no céu da boca. L. E eu acho interessante isso. Mas, para a gente só assim perceber que, de fato, as coisas hoje têm que ser rápidas. Hoje as coisas têm que ser dinâmicas. Pá, 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 pá. E você não sabe, na verdade, ao fundo de nada. Você acaba descobrindo simplesmente o superficial das coisas. E essa superficialidade de tudo está transformando no que é a sociedade hoje. Uma sociedade superficial. Uma sociedade cheia de pessoas com capacidades extraordinárias, mas que, de fato, não fazem praticamente nada. Se você for olhar as conquistas e as descobertas, né, foram se dadas muito mais antigamente do que hoje até. Hoje a gente tem um pouco de cópia de situações, né? Uma das conversas que eu estava tendo também esses dias até com a Thalita e com outro amigo, né, um amigo no Brasil, que era o seguinte, ele dizia o seguinte, negócio do Facebook, né? Ah, que o Facebook agora começou, e aí tem esse tal de um metaverso, mas peraí, vamos parar para entender uma situação. O Mark Zuckerberg, na verdade, nunca criou nada, né? Ele copiou, ele teve uma ideia na faculdade de abrir uma coisa de uma comunidade ali, né, online ali na faculdade. Vieram outros meninos que eram mais capacitados que ele, deram ideias, começaram a fazer os algoritmos, ele foi, copiou, roubou as ideias dos meninos, fez o Facebook. O Instagram ele comprou de outras pessoas. O WhatsApp ele comprou também de outras pessoas. Então ele não criou nada. Ele comprou. E aí hoje ele tem uma equipe muito forte e tal, e está se metido nesse metaverso, que eu acredito que o mundo não está preparado e acho que tão cedo vai estar, porque isso aí vai virar uma libertinagem, uma loucura. Se já no mundo físico já tem tudo isso que acontece, imagina no mundo virtual completo você em forma física, você sendo quem você quiser. É loucura, né? Vai ser pior. Eu acho que se existem hoje pessoas que se escondem atrás, né, de Facebooks, Instagrams, né, com perfis falsos, etc. Imagina quando você está dentro do metaverso ali físico, uma forma física digital, ali, digitalizada sua, né? E aí a pessoa que está ali realmente não é ela realmente. Bom, isso é papo com outra ideia. Mas enfim, o que eu quero dizer de tudo isso é que temos grandes espertalhões hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não têm capacidade de dizer me desculpa, não têm a capacidade de dizer me perdoa, não têm a capacidade de dizer eu não sei. Palavras que se tornaram difíceis de escutar hoje em dia. Hoje, em qualquer situação, as pessoas todas são donas da razão, todas são donas dos direitos, todo mundo é dono de sua verdade. Mas ninguém se pergunta qual é a verdade do outro. E as pessoas não tentam mais se limitar ou pensar de tentar, de alguma forma, respeitar o outro, né, para saber qual é a verdade deles. Até isso a gente pode falar em relação à política, futebol, religiosidade, né, espiritualidade. Porque todo mundo acha que a sua que está mais certa. O meu time é o melhor, a minha religião escolhida pela minha família ou por mim é a melhor, tudo é melhor que eu faço. E é uma grande besteira. Aprender com a diversidade nos torna mais inclusivos socialmente. E esse é o ponto. Aí nós sermos participativos e aprendemos e ajudamos aqueles que não sabem. E assim também aprendemos muito. Aprendemos a lidar, aprendemos a buscar mais informações, aprendemos, porque a vida é um eterno aprendizado em tudo. Por mais que você conheça,
continue buscando, porque você vai continuar aprendendo. Esse é um fato muito claro e muito óbvio na vida humana. E no fundo, não sabemos absolutamente nada, né? Somos aprendizes da vida, aprendizes do dia a dia, né? Eu digo muitas coisas, coloco muitos pensamentos para fora em muitas situações, mas como apenas um jogador que está aprendendo a jogar, né? Eu apenas digo para poder ser rebatido, ou digo apenas para pessoas dividirem comigo seus pensamentos também. E assim a gente vai aprendendo, porque eu não sou não existe nenhum dono da verdade de nenhum pensamento existe o certo ou o errado. Todos são equivalentes, todos eles são iguais, né? O que nós precisamos é ter respeito e temos que ter o olho do aprendizado para entendermos, porque nem tudo que está certo existe a 100% da certeza, e nem tudo que está errado existe 100% do que está errado. Sempre tem aprendizados ali, né, do que poderíamos melhorar, do que poderíamos fazer, do que aonde poderíamos atingir. A vida é assim, né? É um carrossel. Entre a gente sobe e desce e dando voltas. Muitas vezes para chegar nos mesmos lugares. É isso aí. Agradeço a todos que possam estar me escutando, que possam estar dividindo e que se você tem aí algum comentário, se você tem alguma sugestão, alguma ideia, por favor, está aberto o canal aí para você poder falar, para você também poder ter sua voz e sua mente escutada. Estamos em todas as redes sociais. É isso aí. Muito obrigado.